quer ver o seu filho na faculdade neste ano. Pode atrasar o Enem, não tem problema. Mas é o último ano que seu filho e sua filha vão fazer Enem, é o último ano que seu filho e sua filha vão fazer vestibular. Por que é o último? Porque o ano que vem eles vão estar na faculdade, na universidade que eles escolherem, que eles sonharam, tá bem? Então, não é que eles vão desistir da carreira universitária, muito pelo contrário. Meu papel aqui é estar com vocês, ajudando seus filhos, orientando seus filhos, dando ferramentas para que seus filhos atinjam, né, os seus sonhos, que atinjam seu objetivo. E a ideia justamente de que sonhos, né, quem é capaz de sonhar é capaz de executar. Né? Diz isso, quem disse é o Walt Disney, mas tem um amigo meu, que é o Marlos, que é um especialista nessa área. Quem é capaz de sonhar é capaz de executar. Então, nós vamos partir dessa premissa. Sonhando, em vez de nós ficarmos brigando aí se o sonho é possível ou impossível, vamos fazer esse sonho tornar realidade. Então, para a gente possa pensar no sonho, né, e transformar esse sonho em realidade, tá? Eu convido vocês a gente estar trabalhando em ferramentas hoje, tá? Acionando a inteligência de mindset. Vocês me veem muito falar sobre inteligência emocional, inteligências múltiplas, inteligência de mindset, tá? Então, na inteligência de mindset, a gente aciona aí 5 alavancas ou 5 botões. Na inteligência emocional, a gente alavanca outras 4, e eu vou me permitir aqui compartilhar uma tela com vocês, e daí fica mais fácil, tá? A gente acompanhar. Veja aí se essa tela está legal, ou vocês preferem uma tela maior, ou uma tela aqui, deixa eu ver, essa tela aqui está maior, a gente caminha entre essas duas telas aqui, ou a tela inteira, né? Só deixa eu colocar aqui o modo de execução aqui, que vai ficar mais fácil a gente navegar. Tá? Então, pessoal, por que eu coloco... Bruno, só me confirma aí se ficou ok. É para estar na tela, nas redes aí. Só minha apresentação e vocês estão ouvindo a minha voz. Tá certo? É isso? Então, normalmente esses conteúdos que eu compartilho aqui com vocês, tá? Eu tenho minha carreira como consultor, como empresário, minha empresa Futurei. Se vocês quiserem saber mais de mim, entra lá no meu site, o franco.pro.br, e eu sempre junto a área de estratégia, que eu sou PhD em estratégia aqui pela USP, com a área de design thinking e com a área de coaching, tá? Eu sou coach certificado, membro da International Coach Federation, que é a maior organização de coaching dos Estados Unidos, tá? Então, eu sempre junto esses dois lados, eu junto sempre essas duas vertentes de conhecimento, uma muito da área empresarial, justamente da área que eu sou PhD, e outra que é da área pessoal. E de onde vem minha autoridade aí nessa área pessoal? Eu sempre tive, sempre gostei, desde muito jovem. Eu, aos 22 anos, eu fazia meu mestrado, caminhava para fazer meu doutorado, mas eu já era professor pesquisador da USP. Então, eu sempre mantive, né, um pé na universidade, que eu gosto muito, eu me ligo muito ao desenvolvimento de pessoas. Implantei diversos MBAs no Brasil, coordenei, implantei, dirigi faculdades, mas se vocês forem lá no meu site, vocês vão saber mais disso. Tá? Eu só quero, digamos, o que a gente tem de diferente aqui nas minhas abordagens é que eu junto aquilo que vem da essência, que vem com o interior, com aquilo que vem de fora, que vem da estratégia. Então, eu junto esse lado aqui do coaching, eu junto o lado da estratégia, e ao empacotar tudo isso numa metodologia, numa forma que você vai poder ajudar seu filho, que você vai poder orientar seu filho, que você vai fazer seu filho alcançar o futuro que ele deseja, a gente trabalha com design thinking, que é prototipar, que é experimentar, tornar isso prático, como fazer, tá ok? Então esse é o nosso desafio, e essa noite, então, eu vou estar trabalhando aqui. Nesse quadrinho aqui, isso aqui são ferramentas que eu desenvolvi para a minha empresa,
nós temos ferramentas para mapeamento de inteligência emocional e para mapeamento de inteligência de mindset, tá? Também temos para mapeamento das inteligências múltiplas. Mas hoje eu quero falar da inteligência de mindset, particularmente num aspecto dela. Você que acompanha nossas lives aqui, então você vai entender, olha, é só você pegar, periodicamente eu falo desses assuntos, porque são assuntos amplos, profundos e que têm um grande impacto nos resultados dos seus filhos, tá? Mas nas empresas também. E você, como profissional, você como executivo também. Se você ouvir um pouco disso aqui, o que eu estou te falando vale para os seus filhos, mas vale para você também. Então, se você vai ver o seguinte, quando eu falo de inteligência emocional, sempre eu estou falando aqui essas quatro alavancas que você vê na parte superior desse quadro aqui, a 1, 2, 3, 4. O autoconhecimento emocional, o gerenciamento das próprias emoções, a percepção emocional social, é conseguir entender o que o outro está sentindo, e, por último, o gerenciamento emocional social, que é o gerenciamento de relacionamentos, tá? Muitos desses tópicos eu já falei nessa live, vou falar em outra live. Todas as minhas lives estão depois que a gente posta, ela termina, a gente recolhe ela, edita e reposta, tá? Então, todas as minhas lives, elas são arquivos. Se você entrar tanto no YouTube, quanto no Face, como no Instagram, você vai achar. É só você procurar. Você põe lá, inteligência emocional, inteligência de mente, você vai achar minhas publicações. Mas se você procurar, por exemplo, a minha live de ontem era a live 35. Então, se você quiser ver ela editada, ela vira um conteúdo raiz. Tá? Então, a gente chama de conteúdo raiz isso. Começa sempre com R. Você vai lá, pesquisa lá, R0035. Vai ter a live editada. Tá? Dá para você compartilhar, dá para você mandar para alguém, dá para você mandar para o seu filho, e assim por diante. Tá? E da mesma forma, a gente tem também, às vezes, trechinhos delas menores, que a gente chama N, e vai ter a N0035. Então, sempre assim, a live gera um arquivo importante de conteúdo, é a live praticamente integral, e depois a gente tem trechinhos dela editados também. Às vezes você quer ouvir 1 minuto, 2 minutos ali, você também vai ter. Mas hoje nós vamos falar da inteligência de mindset, e a inteligência de mindset tem outros 5 componentes, que você vai ver justamente nesse quadro aqui. O quinto componente das inteligências é o senso de pertencimento, o sexto é a capacidade de doar, o sétimo é o entendimento do ciclo de vida, que é o plantar e colher. Tá? O que é isso? Poxa, se eu quero ter novos resultados, eu tenho que fazer um plantio diferente para o futuro. Tá? Então, eu gosto de usar essa analogia aqui. Ó, se alguém planta milho, ele colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta aspargo, colhe aspargo. Quem planta café, colhe café. Então, se você quer um resultado diferente para o seu futuro, para o futuro do seu filho, você precisa o quê? Mudar o que você está plantando hoje. Então, as suas ações do hoje vão gerar os resultados seus do futuro, tá? A mesma coisa com o seu filho. Quer se desafiar a entrar na faculdade, na universidade dos seus sonhos, tá? Então, para fazer esse caminho aqui, provavelmente você tem ajudar seu filho a mudar de sementes, porque o que ele plantou no passado é o que ele está colhendo hoje. O que ele plantar hoje é o que ele vai colher no futuro. Tá ok? Essa é a terceira dimensão da inteligência emocional, e a quarta dimensão da inteligência emocional é a resiliência, a capacidade de recomeçar. Né? Eu brinco que o grande filósofo, né, da resiliência é Jair Rodrigues, com levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E hoje nós vamos falar da quinta alavanca, do quinto componente da inteligência de mindset, que é o senso de propósito. E eu junto com isso, otimismo, senso de propósito e otimismo. Então, a gente trabalha com essas 9 alavancas aqui, com esses 9 pilares, quando a gente trabalha, integra as inteligências emocional e inteligência de mindset, e isso é uma área que eu trabalho muito com os meus alunos, com os meus
cliente. Só para vocês entenderem, quando a gente usa essa sua fala, a gente desenvolveu ferramentas e é bem legal, tem base estatística, etc. Basicamente, né, para a gente medir isso, você responde ali algumas perguntas pela internet mesmo, e daí a gente gera essa análise, tá? Mas você vai ver como que gráficos, tá? Então você vê ali, ó, o gráfico azul clarinho é o de autoconhecimento emocional, falando da inteligência emocional. O preto aqui é o gerenciamento das próprias emoções. Esse verde-limão aqui é a percepção emocional social, e aquele ali, terracota, né? Terracota é o gerenciamento emocional social. Então, normalmente, a gente mede o nível, cada uma dessas colunas aqui, elas variam de 0 a 100%, e a gente mede quanto por cento do autoconhecimento emocional você está usando, quanto por cento do gerenciamento das próprias emoções você está usando, e assim por diante. E daí, quando a gente olha esse gráfico, faz essa análise, a gente vê qual que é o pilar que está mais baixo, e esse é o pilar que você vai poder crescer num primeiro momento, tá? A mesma coisa nós fazemos com a inteligência de mindset, tá? A inteligência de mindset tem aqueles 5 pilares, a gente segue na mesma ordem e até nas mesmas cores, só que a gente tem lá uma última, né, uma quinta coluna, que é justamente aquela mais roxinha ali, que é a que nós vamos estar falando hoje, do centro de propósito, ou do senso de propósito e otimismo, ok? Eu vou falar mais de senso de propósito e depois eu emendo aí com otimismo para vocês, para a gente poder entender isso claramente. Então, quando nós fazemos também esse mapeamento, por exemplo, nesse mapa exemplo aqui, ó, então esse aluno meu, esse cliente meu, qual que é a dimensão da inteligência de mindset dele que nós vamos trabalhar primeiro? Capacidade de doar. Consegue perceber que ali a coluna, né, no gráfico, a coluna que está em preto é a que está mais baixa? Se a gente olhar aqui, ó, ele está com 63%. Quer dizer o quê? Que de 100% da capacidade de doar que a gente poderia medir nele, a gente mediu que ele está executando ela só a nível de 63%. As outras, ele está até aqui razoavelmente bem. A primeira está no nível de 78%, a última está no nível de 77%, mas a capacidade de doar é o ponto crítico, é o fator crítico de sucesso que a gente pode trabalhar, tá? Então, normalmente a gente faz esses mapeamentos e isso dá o norte, dá, né, os pontos críticos com que cada um dos meus alunos, cada um dos meus clientes vão trabalhar em termos de autodesenvolvimento. E quando a gente trabalha com isso em empresa, a gente trabalha a equipe, então a gente olha a equipe toda e depois a gente vai achando como cada um pode crescer e assim por diante. Eu não poderia ser diferente, né? Eu acho sensacional isso, porque a gente junta a essência das pessoas com a essência dos propósitos, dos objetivos, do desejo, né? Seja ele uma carreira profissional, seja ele uma carreira pessoal, seja uma estratégia empresarial. Recentemente, eu vou declinar o nome, mas uma empresa importante aqui da nossa região, a maior empresa de logística fria da América Latina, né, me contratou para trabalhar justamente com essa conciliação, né, de estratégia ou de design de futuro dela, porque ela tinha claramente a visão estratégica da empresa muito bem estabelecida, mas ela percebia que os seus colaboradores não tinham claramente a própria visão de futuro deles ligada à empresa. Muitos estavam com uma visão de curto prazo, ou estavam com uma insegurança em relação ao futuro. E esse trabalho que eu comecei a desenvolver com eles, ainda não concluímos, mas começamos a desenvolver, estamos em curso, ainda agora no meio com a pandemia, mas é justamente criar a perspectiva de futuro dos colaboradores para que o futuro deles esteja alinhado com o futuro da empresa. Quando eu quero dizer isso, o que é? Então a gente vai subordinar o futuro dos colaboradores ao das empresas? Não, a gente quer justamente descortinar as possibilidades que a própria empresa pode oferecer para o futuro e para o crescimento de cada um dos seus colaboradores. E ao fazer isso, claro, a empresa vai reter talentos, aproveitar o conhecimento acumulado que cada um desses colaboradores tem da própria empresa e, com isso, ela avança muito melhor. Porque trazer um profissional de fora, ele vai ter que se adaptar, conhecer a empresa para depois entrar numa fase de crescimento. Então, é muito interessante a gente trabalhar com a inteligência de mindset, trabalhar com a inteligência emocional
E hoje o que nós vamos trabalhar muito é o senso de propósito. Se eu perguntar para você, o que é propósito? Cara, né? Talvez essa pergunta seja muito ampla. Eu falo, propósito é basicamente a conciliação, tá? Do que você quer para o seu futuro, do que você está buscando, do que você quer ser no seu futuro, e como isso combina com a sua essência, com a sua identidade, tá? Eu vou fazer aqui um primeiro passeio, a gente olhar assim, propósitos, tá? Vamos olhar a empresa, para daí a gente trazer para pessoas, para a gente olhar seu filho, para a gente olhar sua família. Então, se a gente olhar propósito, claro, né, o purpose, né, das empresas, olha só que interessante. Para nós, né, talvez a Disney World, seja um parque de diversão, seja um lugar que eu vou passar férias, ou que eu já fui, né? Eu já sou avô hoje, eu já passei, né, muitas férias com as minhas filhas, né? Hoje eu já estou sonhando em passar férias com os meus netos na Disney e assim por diante. Mas olha como a Disney declara a sua identidade, o seu propósito. Olha só, a Disney declara que usar a nossa imaginação, nossa, né, da Disney, para proporcionar alegria a milhões de pessoas. Tá? Tem sentido? Olha só, o propósito dela, ela faz isso. Se eu contar a minha história, eu falo, poxa, sempre que eu lembro da Disney, do tempo da Disney, quando visito a Disney, minhas filhas na Disney, etc. Sim, eu lembro, penso em alegria, penso em momentos agradáveis, né? E eles fazem isso o quê? Não agora na pandemia, mas eles fazem isso para milhões de pessoas, é uma referência mundial, certo? Olha só, Johnson Johnson, uma empresa que nasceu, né, na guerra, né? Prosperou na guerra, justamente por cuidar dos que foram, dos que se machucaram na guerra, né? Cuidar das pessoas, dos soldados e assim por diante. Olha só qual que é o propósito da Johnson Johnson. Olha que interessante. Aliviar a dor e o sofrimento. Não é legal? O propósito dela é o quê? Nem sei, os produtos da Johnson tem tantos, né? É cuidar de criança, é cuidar de adulto, é isso, aquilo. Não, o propósito dela. E daí, de onde sai o propósito da Johnson? Sai lá na origem, ela nasce na Primeira Guerra Mundial, tá? Era justamente cuidando dos soldados da guerra, que dali, aqueles cuidados, é que ela nasce e se torna uma empresa transnacional. O Charles Schwab, eu nem vou comentar o Charles Schwab, porque ele não é conhecido no Brasil, mas é uma empresa de investimento, tá? Mas vamos pegar a BMW, vai? BMW a gente conhece aqui no Brasil. É um símbolo de status e de carros de esportes, né? Olha só, proporcionar às pessoas satisfação ao dirigir. Você consegue perceber que, no caso de todos esses casos aqui, o foco, o propósito dessas empresas não está na declaração do produto dela, e sim no propósito, naquilo que o produto dela serve para os seus clientes, tá? Então, proporcionar às pessoas a satisfação de dirigir. Bom, então quem tem satisfação de dirigir, tem prazer de dirigir, etc., poxa, ter um BMW vai ter sentido, tá? Então, olha que bacana. Agora o da Google, que é mais moderno, tá? É muito interessante. Olha só o que a Google declara como propósito: organizar as informações de todo mundo, né? Tal maneira que elas sejam úteis e facilmente acessadas. A Google mudou o mundo. Tem sentido para você? É comum, a gente já tem o verbo googar, né? Se eu estou aqui conversando com você, falo, dá uma googada aí, né? Me acha a propósito de outras empresas. Né? Vai ser fácil você fazer isso, eu só dá uma googada, né? Põe propósito, top 10, né? De propósito de empresas nacionais, você vai achar transnacionais. Qual que é o propósito da Natura ou de alguma outra empresa brasileira, né? Fica fácil achar. Se quiser, o Madeiro, o que o Madeiro declara como propósito dele? Você vai ver que tem isso, né? Então vai ser fácil achar. Agora, como a gente traz esse senso de propósito para a sua vida, da sua família, do seu filho e da sua filha? Por que o propósito dele é importante? Um propósito claro, olha só, propósito claro da Google. Primeiro,
ela tem um propósito claro para ela, dá um senso de missão, dá um senso de objetivo, dá um senso que dá um foco para onde ela vai caminhar, o que ela vai fazer, tá? Então, organizar informações de todo mundo, de tal maneira que elas sejam úteis e facilmente acessadas, virou uma coisa importante, inclusive com agregação de valor, né? Hoje, se a gente vai fazer uma campanha de marketing digital, a gente usa o Google, né? Porque ele é uma ferramenta importante. Você pegar um dos canais aqui que a gente está usando, que é o YouTube, é do Google. Tá? Então, você vai ver esse casamento entre declaração de propósito, foco no que tem sido feito e a realização de conquistas e realização de objetivos. Então, se a gente levar isso para olhar propósito, então, quando eu estou trazendo ao nível da sua família, do seu papel de pai e mãe, ajudando o seu filho, apoiando, ensinando o seu filho, que ter um propósito, ter um foco claro, vai direcioná-lo. A ideia é que a gente trabalhe com o propósito, e o propósito bem definido, e isso passa, sai lá do coração, sim. Tá? Sai do coração do seu filho e da sua filha, sai da mente, sai dos sonhos do seu filho e da sua filha. Então, essa conciliação, né? Deixa eu pegar esse lado aqui, o coração aqui, essa conciliação de coração e mente me dá a lapidação de um senso de propósito, tá? Então, o propósito é muito mais do que qual profissão eu quero ser. O propósito, quase que aqui, se a gente colocasse ali o primeiro item do propósito, ele estaria ligado a quais são os valores que seu filho, sua filha tem, tá? Ele valoriza o ambiente, ele valoriza amigos, valoriza a família, valoriza ganhar dinheiro, valoriza um estilo de vida, é morar no Brasil, é morar no exterior. Isso aqui, tá? Esses valores vão ser importantes para que seu filho e sua filha lapidem, né? Qual é o propósito de vida deles? Qual que é o propósito olhando para o futuro? Qual é o foco das ações que eles vão fazer? E o vestibular é um ponto importante, porque é um ponto crucial, é um ponto determinante justamente no cumprimento desse propósito. É um gateway, né? É um ponto de passagem que abre o caminho para o futuro de cada um deles. Ok? Então, quais são os valores? Tá? Esse é um primeiro ponto. Tá? Quais são os valores? Onde seu filho e sua filha querem viver profissionalmente, nos sonhos deles, juntando sonhos com realidade, eles querem viver no Brasil? Eles querem viver no exterior? Eles querem viver em cidades pequenas? Eles querem viver em cidades grandes? Eles querem viver na zona rural? Com esse negócio de pandemia, etc., será que é uma alternativa viver no campo? Ter um distanciamento maior? Será que não é legal? E essas coisas mudam muito rapidamente, né? Então, ajuda seu filho aí a lapidar, a desenhar qual que é o propósito dele, passando por quais são os seus valores, aonde ele quer viver, aonde ele quer viver. Terceiro, qual é o estilo de vida que seu filho e sua filha curtem? Qual é o estilo de vida que seu filho e sua filha querem ter? Pode ser que o estilo de vida que seu filho e sua filha querem ter é o estilo de vida que vocês têm hoje como família. Pode ser que eles estejam super bem, gostem desse estilo de vida. O sonho deles é continuar tendo esse estilo de vida. Tá? E aqui eu conto a história das minhas duas filhas, tá? Ana Carolina e Rebeca. As duas da mesma idade, uma é nascida em 87, outra em 85, diferença de idade muito pequena entre elas. Muito amigas, foram sempre da mesma turma, tá? Sempre andaram juntas, são, né, se amam, né? É muito legal isso. O senso de família nosso é muito forte, muito grande. Mas a Rebeca, né, que é dentista, a Aninha é internacionalista, administradora e fez pós-graduação na área de recursos humanos e negócios internacionais.
Rebeca fez odonto e fez pós-graduação, é mestre, duas são mestres, né, na área de estética odontológica. Rebeca, o sonho dela era não sair de Campinas. Ela queria estudar em Campinas, fazer faculdade em Campinas, se casar em Campinas, que o marido dela fosse campineiro, morar em Campinas, ter filhos em Campinas. A vida dela era muito importante geograficamente que tudo acontecesse em Campinas. E ela vive em Campinas, é feliz em Campinas, tem uma família bonita em Campinas, tem um consultório bacana de odontologia em Campinas, viaja para o exterior, é claro, mas a vida, o estilo de vida dela é Campinas. Aninha frequentou a mesma escola, dos mesmos amigos, educada junto. A vida dela ela mora numa capital, ela mora na Suécia, mora em Estocolmo. A vida dela era focada, eu quero seguir carreira internacional, eu quero morar no exterior, eu quero viver no exterior. Ela vem ao Brasil, é feliz também, vem ao Brasil, é claro, nos visita, a gente se encontra, mas veja bem, dois estilos completamente diferentes. Isso é propósito. Isso é propósito claro, tá? As carreiras profissionais das minhas duas filhas são absolutamente diferentes. Elas têm crenças e valores comuns, valor familiar, valor humanitário, tem um monte de valores comuns, mas o estilo de vida de cada uma delas totalmente diferente. Então, esses são pontos para você olhar com seu filho, ajudar seu filho a construir, e daí vem a derivação, tá? É muito mais importante, tá? A essência do seu filho do que a profissão, tá? Eu acredito, e eu trabalho assim, e oriento assim, e uso as ferramentas de inteligência. Ninguém tem uma profissão determinística, é aquilo. Você nasceu para ser engenheiro, nasceu para ser advogado, nasceu para ser um analista de sistemas. Não. Todos nós temos muitas possibilidades profissionais. O que é legal é justamente um profissional de sucesso, ele vai conciliar o seu propósito, os seus sonhos, e daí colocar foco. E muitas vezes, se seu filho não souber que profissão fazer, ok, vem cá que a gente ajuda ele, eu tenho ferramentas para ajudá-lo a escolher. Tá? E daí escolhe a profissão, combinando justamente suas habilidades, suas competências e seus desafios, e vamos achar lá as profissões que são legais e vamos montar uma estratégia para isso. A propósito, fechando a nossa live de hoje, tá? Eu quero, deixa eu terminar aqui a coisa, deixa eu voltar à cena, tá? Eu quero falar para vocês sobre o que vai estar acontecendo na semana que vem, tá? Essa viagem aqui que eu estou falando para vocês hoje, nós vamos trabalhá-la na semana que vem, tá? Não no horário da live, mas no horário exatamente posterior à live, às 8h07, eu vou estar trabalhando com a semana Seu Filho na Faculdade este ano, ou neste ano. Então vão ser 3 aulas, segunda, quarta e sexta, em que eu vou ensinar você a ajudar seu filho, sua filha, a focar, setarem esse propósito, escolherem, né, trabalharem nos recursos, em mapear os recursos internos aí que seu filho e sua filha têm, tá? Clarificar esse propósito e daí montar uma estratégia para escolher quais profissões e quais as faculdades, então, seu filho e sua filha vão prestar vestibular, vão prestar Enem. E o compromisso meu com vocês, o meu desafio para vocês é: se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então, na montagem de estratégia, dá para trabalhar no crescimento do seu rendimento, do rendimento escolar aí do seu filho e da sua filha, tá? Isso é possível. Eu tenho casos para compartilhar, vou mostrar testemunhos aí de pais e de mães mostrando isso, é possível. Dá para fazer, dá para alcançar, tá? E isso vai abrir caminho para o seu futuro, para o futuro da sua família, eu digo para o seu futuro como pai e mãe, mas para o seu futuro também de
do seu filho e da sua filha, e você pode ajudá-la, tá bem? Se você ainda não se inscreveu, se você não se inscreveu na semana Seu Filho na Faculdade este ano, primeiro, é uma programação que acontece, como acontece as lives, totalmente online, tá? Então dá para você assistir de qualquer lugar, a única coisa é que tem um horário fixo. O horário é esse horário das 20 horas e 7 minutos, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é totalmente gratuito. O que eu preciso é que você se inscreva, tá? Mas ela é totalmente gratuita. Então, como é que você faz para se inscrever? Muito fácil. Vai lá no meu Instagram, na minha bio do Instagram, tem um link lá, é só tocar naquele link, no link da minha bio, você vai cair na página de inscrição da semana Seu Filho na Faculdade esse ano. Tá bem? Você vai lá, se inscreve, você vai colocar seu nome, seu telefone e o seu e-mail. Eu vou mandar a confirmação da sua inscrição por e-mail, é só isso, tá bom? Então você vai lá, se inscreve, se seu filho quiser se inscrever, bem-vindo, tá bom? E vai ser uma semana muito legal. É como que uma experiência, tá? Seria como que um test drive de como funciona essa metodologia e como que ele pode, seu filho, sua filha, podem adotar essa metodologia e você pode apoiá-los, você pode ajudá-los a justamente adotar essa metodologia para potencializar os resultados e aumentar o foco deles nos resultados, tá? Para chegarem lá, tá bem? Eu queria colocar aqui para vocês que na segunda-feira, é um segundo convite, na segunda-feira, então, antes de começar a nossa semana Seu Filho na Faculdade neste ano, na live de segunda-feira, eu vou estar trabalhando com vocês, tá? Com uma entrevista. Eu vou estar trazendo um entrevistado, vou estar trazendo o Lucas Barbosa. Tá? Lucas Barbosa é administrador, ele fez administração em São Paulo, na USP, e ele hoje atua no mercado financeiro, no grande banco internacional aqui em São Paulo. Tá? É um jovem aí de seus 30 e poucos anos, casado já está tendo seus filhos, e ele vai contar como é o curso de administração, quais são as possibilidades profissionais que o curso de administração e a carreira de administrador abrem para quem quiser fazer administração. Se seu filho e sua filha estão pensando no curso de administração, está aí uma boa oportunidade. Não percam, né? Save the date aí, segunda-feira, tá? Vai ser dia 25, no dia 25, então, seu filho e sua filha podem estar, e você pode estar aqui conosco, tá? Participando, ouvindo o Lucas contar da experiência dele como administrador, da carreira dele como administrador. Finalmente, para a gente fechar a live de hoje, convido você. Se você já nos segue, legal, dá um like, né? Manda aí uma pergunta, manda um comentário, que isso nos ajuda muito. Se você não nos segue, nos segue. Se você está nos vendo aqui pelo Instagram, vá lá e nos siga no Instagram. Se você nos segue pelo Facebook, vai lá, clica lá e nos segue pelo Facebook, tá? Se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, vai lá, assina o nosso canal no YouTube, e principalmente aciona aquele sininho que ele te avisa tudo que a gente publica. Isso vai facilitar a tua vida, tá? Porque não só a hora que eu abro a live você vai ser informado, mas tudo que eu publico, tipo assim, né? Essa live de hoje, quando eu publicar ela amanhã, a hora que a gente subir o arquivo e publicá-la, o sininho lá vai te avisar que eu postei o material e fica fácil você acompanhar, tá bom? Então, ficam aí essas dicas, tá lá? Vai lá, segue a gente assine o nosso canal no YouTube, siga a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, tá bem? E sempre não esqueça de postar seus comentários, que isso vai nos ajudar fazendo perguntas e
Às vezes pode colocar suas críticas também, suas críticas vão ser sempre bem-vindas, a gente vai trabalhar em cima delas para poder estar justamente entregando conteúdos cada vez melhores, mais apropriados para você, que é pai ou mãe de filhos e filhas, que você quer vê-los na faculdade este ano, e para isso nós vamos ajudar a sua família. Tá bem? No mais, desejo aí uma boa noite para vocês e vejo vocês amanhã. A gente vai estar fechando a semana. Vejo vocês amanhã aqui na nossa live 19.